Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tudo bem? Tudo bem, aqui é boa noite, né? E é boa tarde. Ai, verdade. Verdade. Vamos orar para a gente já criar esse ambiente? Assim as pessoas que vão chegando, elas já entram na dimensão. Tá, minha filha? Amém. Você permite que eu ore? Amém. Sim, apóstola, sim. Tá bom, então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos unindo agora, ligando Brasil e França, nessa conexão, para trazer, Senhor, nesse percurso, o que o Senhor deseja falar ao coração de todos que estarão conosco aqui. Que eles possam entrar em uma dimensão de cura, em uma dimensão de libertação, em uma dimensão de governo. Nós te pedimos, Paizinho, que o Senhor nos cubra nesse momento e crie ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor daqueles que nos são amados e queridos, um invólucro de proteção. Que todo monitoramento das trevas e tentativa das trevas em acessar os dados celestiais sejam agora, olha, blindados pelo sangue do Cordeiro, que o sangue do Cordeiro esteja entre nós e todo levante das trevas, para que tudo aquilo que vai ser tratado nessa dimensão, que é a dimensão de cura, que é a dimensão de governo, que é a dimensão de libertação, que vai ser dita através do teu Santo Espírito, seja acessado por quem o Senhor trouxer para estar aqui. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te conhecemos como único, poderoso e soberano de todo o universo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e as irmãs. Então, marcamos essa live. Nós não, né? Na verdade foi o Senhor, né? Porque eu estava em oração e o Senhor me mostrou a apóstola, né? E disse assim, honre ela, né? Convide ela para uma live. Aí eu disse, amém, Senhor. Né? E já vim acompanhando, faço parte ali da escola dela, da Escola Éden, de libertação. E brevemente vai ter mais mentorias, né, apóstolo? Para nós estarmos participando, né? Vai ter. Olha só, você já está contando para o pessoal da live de primeira mão, porque nem no Éden eu anunciei ainda, mas vai ter um curso de libertadores, olha, assim, maravilhoso. E eu quero estar participando também desse curso, né? Porque eu sempre faço mentorias e nós temos que sempre buscar, né? Nos apresentar como bons obreiros, né? Bem aprovados, né? Perante o Senhor, estudar mesmo, se capacitar, se preparar, né? Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Não, e não é. Nos deu esse tema, né? O governo para os libertos, né? E estamos aqui para podermos também, né? Que essa live possa engrandecer o nome do Senhor, que possa falar com as irmãs que estão entrando agora, para essas irmãs que possam estar compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, né? Eu tenho um canal também que eu falo muito de revelados e vividos também, que são justamente testemunhos, né? De muitas pessoas, né? Assim como a apóstola, tem muitos testemunhos que eu tenho acompanhado, alguns também, de algumas ministrações que a senhora tem feito lá no YouTube, né? Nos seus vídeos também, eu acompanho por ali. E, assim, histórias reais, né? De libertação, juntamente com os anjos. Isso, com os anjos ali também direcionando a senhora, o apóstolo, né? Para libertar pessoas. Eu vi uma, né, que falou muito comigo também ali, dentro de uma igreja onde tinha crianças presas, né? E ali o anjo direcionou. Verdade. Direcionou a senhora ali, o apóstolo, para retirarem, né? Aquelas crianças que estavam em cativeiro espiritual ali há muito tempo. Nossa, são assim, né? Dimensões, né? Muito, muito profundas em Deus, que a senhora está ao nível de governo que a senhora está também com o apóstolo, né? É uma honra estar participando aqui com a senhora, porque eu honro o que vocês carregam, né? Tanto a senhora quanto o apóstolo ali também, acompanho o grupo dele, e agora também, né, vai ter ali como se diz, não é a mentoria agora, né? É o evento que eu estou compartilhando, estou ajudando a compartilhar. É o Rio em Chamas. O Rio em Chamas. Vai ser uma conferência.
Quem quiser compartilhar, participar também dessa conferência, se inscrevam, tá? Tem algumas pessoas que estão visualizando ali no meu Instagram. Se inscreve no meu Instagram também, que sempre eu compartilho coisas deles ali, né? Tanto do apóstolo quanto da apóstola, né? Do apóstolo Alexandre Alves e da apóstola Úrsula Alves ali também. Aí se inscreve lá também, é elianefarias.oficial. E vamos começar, né? Falando aqui de governo, né? De libertos para governar. Vamos. O Senhor deu esse tema, porque a intenção de Deus sempre foi que o homem governasse na terra, juntamente com ele, desde a época de Adão. E o Senhor foi me dando essa mensagem, né, que está lá em 1 Gênesis 26, né, porque ele sempre quis que o homem fosse coparticipador com Deus, né, trabalhasse em unidade com o Senhor, junto com ele. Ali, né, e esse horário que a gente está aqui também é um horário bem propício, que era às 18 horas, a hora que Deus se encontrava com Adão ali no Éden, né, no jardim do Éden. Aí eu disse, eu falei, Senhor, mas é muito profética essa palavra, porque olha só, a escola dela é Éden, quer dizer, uma coisa ligando com a outra, né, assim, Deus nunca faz nada por acaso, sabe, assim comigo, né, comigo sempre tem alguma coisa linkada, eu falo, meu Deus, que tremendo. E aí ele trouxe essa palavra, né, e também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, que ele tenha o domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem a sua imagem e semelhança, o homem e mulher. E os criou, e Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Desde a criação, o propósito dele sempre foi governo, né? E qual caminho que nós estamos trilhando? Nós estamos trilhando justamente um caminho de volta ao Éden. Para voltarmos ao início, ao encontro com o nosso Pai, ao encontro com Abba. Mas para que haja essa trajetória, tem um processo a ser passado até chegar lá, que é justamente esse processo de cura, é esse processo de libertação, de transformação, né? Porque muitos acham assim que é só entrei na igreja, estou salvo, mas não é só a salvação, Deus não quer só a salvação, Deus quer que você governe junto com Ele, assim como Ele designou para Adão, né? Para sujeitar a terra a Ele, para governar sobre a terra, sobre todas as coisas. Assim como Jesus, né, que governou sobre todas as coisas quando ele veio. E o Senhor, ele espera isso de nós. E esse tempo é um tempo muito propício, né? Logo mais vamos estar entrando no mês de Ar, que é da tribo de Sacá, né? E é um mês também onde o Senhor se apresenta como eu sou o Deus que te cura, né? Que é o Deus da cura. E ele vem fazer... Sexta-feira para sábado a gente entra em Liar, e aí a gente vai viver essa frequência, né? Que as pessoas estão ainda gatinhando para poder compreender, mas se aceitar no coração é mais fácil. Precisamos entender que, justamente no livro de Gênesis, por onde a profeta começou, o Senhor dá ali toda a organização, todo o esquema do que ele tem de governo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Deus cria a humanidade. E se você ler lá em Gênesis 1:28, ele cria a humanidade, pós criar humanidade, ele cria o governo, para que o governo compreenda quem ele vai governar, ok? E por quê? Esse governo não entendeu o princípio da obediência, o governo cai para viver como uma pessoa comum, refletindo o que a humanidade já vivia, porque a humanidade naquela época ainda não tinha recebido a luz, e aí vem o que? O plano perfeito, e a salvação é o plano perfeito. Vem através de Jesus, que vai fazer o quê? Como um cordeiro que o Senhor deu para o mundo, novamente o Senhor reitera isso, diz que o que ele faz é para o alcance de todos, então, né, amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, o único, para que, né, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que a gente compreenda, então, o que é viver na eternidade. Passamos pelo Éden para encontrar a árvore da vida e a árvore que está lá dando o quê?
12 frutos, como diz no livro da Revelação, um a cada mês. Chegamos, então, no mês do fruto de liar. Qual é o fruto? Cura. Então, quando nós entendemos o governo, entendemos principalmente que precisamos dessa libertação. Hoje, não só uma libertação física, mas uma libertação na consciência, algo que Yeshua vai sempre falar nas suas parábolas para que a consciência do ser humano seja despertada, assim como era o governo de Adão para despertar na humanidade essa mesma consciência divina, essa consciência eterna. É isso, profeta? Isso mesmo. E a senhora falou sobre a árvore da vida, né? Que as folhas da árvore da vida são cura para as nações, né? E é isso, justamente isso que ele quer que nos tornemos, curados para curar, libertos para libertar, né? E para isso se manifestou, né, o Filho de Deus, né? Para destruir as obras do inimigo, né? Justamente. E ele quer, porque essa palavra diz também, né, apóstola, que a terra anseia, né, pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Né? Todos nós. Justamente, todos nós manifestar a glória, o governo, a unção, e isso. Mas para que chegue a esse nível, né, de governar, nós temos que passar por todo esse processo. Porque como que vamos conseguir governar se estamos feridos, machucados, né? Se estamos presos em cativeiros espirituais, né? Que aí entra também a parte da libertação, né? E muitos de nós hoje em dia ficam se perguntando por que eu não estou fluindo, né? E irmãos, eu quero falar algo aqui para vocês. Libertação é para nós que somos cristãos, que estamos em Deus. É isso que o povo cristão precisa entender. Que a libertação não é que o irmão está no pecado. Não, todos nós estamos em Deus. Muitos não vieram de berço cristão, não tiveram aquela caminhada já dentro do evangelho desde pequeno. E muitos ainda que tiveram, ainda estão se libertando também. É isso que nós precisamos compreender. E muitos que vieram... começar a compreender, profeta, é o seguinte, é que hoje a palavra libertação que precisa tomar uma profundidade maior. Por quê? Porque antigamente, né, vamos dizer assim, no século passado, libertação era algo atrelado a demônios. Sabe? Hoje, a libertação, ela já começa a aprofundar na consciência das pessoas que precisam compreender o quê? Que a libertação está diretamente ligada às atitudes. Então, sim, hoje, atitude está ligada a caráter. Então, libertação hoje é refinar o caráter. Porque não adianta nada alguém colocar a mão na cabeça. Eu particularmente não sou adepta desse conceito de libertação, né? Respeito, mas não é a minha vibração, não é a minha direção, a minha frequência. Mas hoje, o que acontece? Não adianta colocar a mão na cabeça de alguém e dizer, está liberto de um espírito imundo. Mas se essa pessoa não fizer uma metanoia, se ela não rever as atitudes dela, a atitude que dá legalidade para continuar na mesmice, vai fazer com que a vida não saia do lugar. Então, libertação hoje é libertação de um conceito, é libertação de um paradigma, é libertação de um sofisma. E isso só consegue se tiver conhecimento do que é sagrado. E o que é sagrado e que está na Bíblia vai fazer o quê? Vai penetrar, sabe? Vai penetrar na pessoa para que ela comece a sentir que algo precisa alinhar. E aí uma palavra faz a diferença, porque abre uma chave, abre um cômodo na consciência daquela pessoa e ela enxerga nela, vamos tocar nesse assunto, ela enxerga em si mesmo que ela não está sendo elegante, que ela não está sendo educado, que ela não está sendo agradável, que ela não está sendo oportuno. E quando ela se estrutura nisso, ela está enxergando o caminho que ela deve seguir. Sim, certo? Sim, apóstolo.
Certo. É muito interessante mesmo e é o conceito que nós precisamos ter, como a senhora disse, porque não adianta colocar a mão, expulsar um demônio, que se a pessoa não se alinhar com a palavra, justamente o que a senhora falou, com os princípios, para ter um caráter transformado, não vai ter mudança. Ao contrário, vai piorar a vida da pessoa, porque né, a palavra diz que se tira um demônio e ele encontra a casa vazia, 7 vezes mais, então você acaba prejudicando a vida daquela pessoa ali. Né? Não, então, e se não der um conhecimento para a pessoa, ela nem sabe no que ela precisa mudar. Né? Isso, justamente. E assim, não adianta nada também, o que eu vejo, observo também, é que tem muitos lugares que faz assim, aquela, não seria conferência o nome, né, que eu observei aí no Brasil quando eu estive aí uns meses atrás, seria como se fosse um retiro espiritual, um exemplo. Sim. Aí a pessoa vai ali, né, aceita o Senhor Jesus, mas tem que ter um acompanhamento depois com o discipulado com aquela pessoa. Sim. Porque no discipulado que vai tendo a lavagem pela palavra, como a senhora disse, sendo tendo a mente transformada, Romanos 12. Profeta, essa pessoa precisa ser instruída a ler a palavra, entende? Para o próprio espírito discipular. Compreende? A pessoa, assim, o que acontece? Eu não sei se aí na França acontece isso, nas igrejas, né, de comunidade brasileiras, mas o que eu noto? Eu noto que as pessoas se convertem, elas vão para o encontro, né, elas têm um encontro ali, um impacto, né, vamos falar de impacto, elas têm um impacto com o Espírito Santo, elas têm um impacto com Jesus, e aí, óbvio, né, o espírito dela fala assim, olha, eu fui alimentado, eu realmente estou aqui e eu quero começar a vibrar no corpo físico dessa pessoa. Aí, é aquilo, se eu estou com fome, eu me alimento, né, do que eu gosto de me alimentar. Se o meu espírito está com fome, ele precisa ser alimentado do que é alimento para ele. Alimento para ele é a palavra. Mas o que eu noto? Que as pessoas pegam na mão dessas pessoas que se tiveram um encontro, um impacto, e aí elas começam a dar uma comida que elas acham que é ali o necessário. Elas acostumam essa criança que acabou de se encontrar a receber uma comida. Elas não ensinam a porta do armário ou da geladeira, né, aonde está a comida. E aí as pessoas crescem, né? Essa criancinha vai crescendo, e aí o que ela tem na cabeça? Todo domingo, né? Para quem cultua no domingo, mas todo domingo eu vou até aquele lugar para me darem uma comida. E ela sai dali, ela não vai exercitar se alimentar. É verdade, então ela vai ficar de segunda até sábado com fome. E chega no domingo, ela come ali em 5 minutos, em 1 hora, ela come e aí ela acha que aquilo é o suficiente. Não é o suficiente para quem quer estabelecer governo. Não é o suficiente para quem vai se deparar com a força de oposição. Então, as pessoas precisam ser ensinadas de que você quer força, você quer entender governo, você quer ter a vida transformada, você tem que entender aonde está o seu alimento. Isso aí. Não é só dar o peixe, né? Ensinar a pescar. A senhora está certíssima. Perfeito. Né? É esse o ponto. É esse o ponto. Também estou de acordo. É isso que vem acontecendo mesmo. Né? E nós estamos aqui justamente para que haja essa mudança de consciência mesmo, porque precisa ter, apóstola. Né? O povo de Deus precisa se posicionar, se alinhar, se dedicar, se aprofundar na palavra mesmo, como a senhora está falando aí, é verdade, né? Porque para governarmos, precisamos estar preparados, precisamos nos capacitar, né? E a própria palavra nos instrui, né? Como eu citei aqui no início, sobre Timóteo, né? Para nos apresentar como obreiros bem aprovados, né? Perante o Senhor. E é desse ponto aí que a senhora está falando. O que eu separei aqui, profeta, um conto, diz assim, ó. Havia uma mulher que atravessou o deserto da alma. Ela não era mais escrava, mas ela ainda não governava. Liberdade sem governo faz voltar para o cativeiro. Meu Deus, que forte! Vamos lá, vamos para a palavra, porque a gente está ensinando as pessoas e elas precisam conhecer a base da fé delas.
Porque se você sim. não conhece a base da sua fé, de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, o que um louco disser, você acredita. Agora, se você conhece, você tem como saber se aquilo é loucura ou se aquilo é sanidade. E nós estamos buscando uma consciência sã. A consciência sã e um corpo são. O corpo, Amém. durante muito tempo, foi marginalizado. Dizem assim, olha, a carne é fraca. A carne não é fraca. Como pode uma carne fraca suportar um espírito divino? O espírito que está conectado à fonte de vida, que é Deus, está aqui abrigado na carne. Então a carne não é fraca. Fraco são as emoções. A carne foi construída para armazenar o espírito, a centelha divina. A carne foi construída para abrigar o espírito de Jesus. Como que a carne podia ser fraca? Algum momento a gente percebe que Jesus fraquejou? Claro que não. Então a carne não é fraca. E quando a pessoa diz que a carne é fraca, ela está tornando a carne dela fraca. Então a carne é forte. O que ainda pende para um lado, pende para o outro, é a alma. Mas a carne abriga o espírito. Então um espírito são traz um veículo. A carne é o veículo da glória. Ora, se os ossos de Eliseu curaram, ressuscitaram um morto, como posso dizer que a carne é fraca? Não é. Ela tem poder. Então esse poder, esse veículo precisa ser cuidado conforme a Bíblia dá direção para cuidar. Nós precisamos manter o nosso corpo são, para que a nossa mente esteja sã e o nosso espírito possa, através de nós, trazer o governo. Nós vamos várias vezes falar sobre governo aqui e sobre o que é essa liberdade, né? Vamos lá. Você foi liberto, mas ainda pensa como um prisioneiro. Ó, mentalidade. Por quê? E a pessoa não nota? A pessoa não nota que ela fala como um prisioneiro. Ela diz assim, eu queria. Quem queria não quer. É verdade. Olha a palavra, o poder da palavra. Ela está declarando que não quer. Meu Deus. E outra coisa, ela ainda vai dizer assim, é modo de falar. Não é modo de falar, é um modo errado de pensar. Olha só, quer resolver o problema? Preciso resolver um problema. Eu atendo muitas pessoas, acredito que a profeta também atenda. Então é assim, ó, quer resolver um problema? Não adianta ir lá e resolver o problema. Precisa resolver aonde o problema é gerado. Então o que eu preciso corrigir primeiro? A minha maneira de pensar. Quando eu corrigir a minha maneira de pensar, eu vou corrigir a minha maneira de falar. Quando eu corrijo a minha maneira de falar, eu deixei de causar problema. Porque a pessoa, às vezes, ela está contando uma história, profeta. Eu sei que você já viu pessoas dizerem isso. A pessoa diz assim, nossa, o fulano bateu a cabeça e amassou bem aqui. Aqui não. Está repreendido, cancelado, neutralizado, tornado sem efeito. Recolho essa palavra das mãos do inimigo e entrego nas mãos de Jesus com o meu pedido de perdão. Então é assim, ó, a pessoa, e tem gente que fala comigo e com você dizendo assim, porque você caiu. Não, eu não caí, eu estou de pé. E as pessoas se ofendem quando a gente corrige, porque elas acham que é contra elas, mas não é contra elas, é contra o quê? Um programa que está rodando na cabeça delas e que elas não percebem que é esse programa que mantém elas no lugar. Então, ou seja, corrijo o meu pensamento. Quantas vezes as pessoas entram num lugar e falam assim, ai, não estou confortável aqui, é um lugar bom, não é um lugar ruim. Estou falando de um lugar bom. Quantas pessoas quando pensam assim, ó, eu vou para Paris, aí automaticamente elas pensam assim, será que eu consigo? Ai, será que eu vou saber andar lá? Ela não tem pertencimento? O que te fez chegar aí onde você está foi porque você se viu pertencida a este lugar, a esta bênção. Não significa que não tem desafio, mas até aqui onde eu estou eu tenho desafio. Mas você resolveu ser desafiada onde? Na França. Fala, mulher, segue aí.
É verdade, apóstola, foi um grande desafio mesmo. Eu estava no Brasil e de lá o meu esposo mandava-me fotos, né, da igreja que estava sendo reformada. Era um galpão numa fazenda, né, e estavam reformando esse galpão para fazer uma igreja. Né? Sim. Essa igreja ficava na cidade de Merville. E ele começou a me mandar fotos, e eu olhando aquelas fotos, e o meu coração dizia assim: nossa, que vontade de estar aí. Aí eu falei assim: Senhor, por que eu tô com esse desejo no meu coração, né? De estar ali, naquele lugar, tudo. Enfim, aí passou, me preparei, né? Porque meu esposo ele veio na frente, ficou eu e meu filho mais velho lá, né? Primeira coisa, cura a mentalidade de escassez e indignidade. A pessoa que se sente indigna, olha para um carro e fala: será que eu vou ficar bem nesse carro? Então ela não se sente digna. Será que eu vou ficar bem naquela roupa? Será que esse sapato, quando eu colocar, todo mundo vai notar que aquele sapato ali sabe quando que você nota isso? Quando você chega para alguém, e vou dizer, hein, porque eu vivi isso. Jesus me curou. Mas meu marido chegava para mim e falava assim, quando ele era meu namorado ainda: nossa, que camisa bonita. Aí eu falava assim: ai, ela é tão velha. Olha isso. Que sentimento de inferioridade. Ou então: ah, você acha? Paguei tão baratinho. Olha que sentimento de inferioridade. Então, olha só o que está escrito lá no livro de Êxodo 14:15. Essa live é para você aprender. Então anota aí. Quem está assistindo a gente, anota aí. Escola de Libertadores. Vamos, hoje isso a gente sai daqui liberto. Tem precisando ouvir essa mensagem. Com certeza. Né? Primeiro que quem precisa ouvir é quem chegou, né? Se chegou e está tomando a paulada, amigo ou amiga, é com você mesmo. Tá? Agora vamos lá, Êxodo 14:15, diz assim, ó: dize aos filhos de Israel que marchem. O que está dizendo? Não é para ficar parado, não, é para marchar, tá? E soldado que marcha, você sabe, não tem ideia de quando vai parar, ok? Verdade. Então é um decreto. O decreto é o seguinte: eu reconheço a minha libertação e avanço sem medo, em nome de Jesus. Fala, minha filha, conta aí da história que você viu o galpão, você começou a se preparar, continua. Aí comecei a me preparar, né? E aí, mais pra frente, quando eu vim, aonde que Deus me colocou? Nessa fazenda. Para mim, ser intercessora e auxiliar no círculo de oração nessa igreja. É mesmo? Eu não sabia de nada, e foi lá que eu servi. Né? Eu fui um belo dia com meu esposo, a gente estava vendo até imóveis para alugar, né? Uma casa, um apartamento. O Senhor fechou todas as portas que era para a gente cair lá nesse lugar. Você já estava na França quando você viu a fazenda, ou você estava no Brasil? Não, estava no Brasil quando eu vi as fotos, tudo. E isso. Aí o Senhor preparou tudo, né? A gente preparamos, né, também, junto com o Espírito Santo, para a gente vir. E quando eu vim, mas eu jamais pensei que eu fosse para lá, né? Mas foi assim que Deus quis e assim Ele fez. Né? E a porta que Deus fecha, ninguém abre, né? Ele fechou todas as portas para mim servir lá, cair lá, né? Nessa fazenda. E eu fui morar num galpão velho abandonado, que ficava na frente dessa fazenda, 50 metros na frente, né? Eu cheguei lá só com um quartinho e um banheiro, inclusive o banheiro era o meu esposo que tinha ajudado o dono de lá a construir. E Deus reformou tudo ali para mim, né? Juntamente, o dono de lá entrou lá e falou: não posso deixar vocês nessas condições, né? E vamos reformar isso aqui. Aí ele, juntamente com meu esposo, reformaram tudo. De um galpão abandonado, fez a casa que eu morei. Para honra e glória do Senhor, né? O que Deus faz, né? Quando Deus leva, Ele mantém, né, apóstolo? Mantém. Porque tem gente que fala assim: eu vou fazer o que Ele quer. Mas é Deus que está chamando. Porque quando é Deus que leva, irmão, você não passa dificuldade, Ele mantém de todas as formas, né? Ele sustenta. E assim foi que Ele fez comigo e com meu esposo, né? Servi lá quase 2 anos, em Merville. Agora eu já estou aqui, já em Toulouse, né? Em presença do Tuti, que fica mais perto de Toulouse, né, na França. Mas ainda continuo na região da Occitania, que é perto da Espanha. Aqui fica mais perto para mim da Espanha, né, ao lado aqui. E servindo ainda, né, ao Senhor. Mas agora eu não estou em uma igreja. No momento eu estou retirada em casa. Eu estou com uma cobertura, né, com a liderança aí do Brasil. Sim. E estou sendo dirigida, né, cuidada em casa no momento, né? Mas sempre que eu posso, eu vou, né, visito as igrejas aqui, frequento algumas igrejas aqui, sim, né? Mas assim, eu estou também em obediência ao Senhor, né?
porque estamos também passando isso. Porque assim, irmãos, primeiro também o ministério da gente é a nossa família. E quando a gente sente que a nossa família também precisa ser cuidada, ser tratada, nós temos que dar uma atenção também, né? Marido. Outra coisa, Jesus não veio criar um templo humano, ao contrário, ele veio substituir, Jesus substituiu o templo. Então, justamente, quem busca Jesus busca tudo, mas aí é que tá. Isso. Tem gente que é né, condicionado a estar num lugar para carregar a sua energia ali na tomada. Não aprendeu que pode carregar direto com Jesus. Sim, sim, é verdade. Porque então, hoje em dia, né, esse conceito está na palavra, verdadeiros adoradores, né, que adoram o Espírito em verdade. Quer dizer, aonde estivermos, né, nós temos que estar buscando em todo o tempo, fora de tempo, é verdade. E estou em casa no momento, isso, buscando, sim, mas buscando direcionar também a minha família, né, que é o nosso primeiro ministério. Não pode. Isso, e o senhor tem falado muito comigo a respeito de prevaricação, de não fazer mau uso daquilo que ele nos confiou, daquilo que ele nos entregou. Claro, né? porque é aquilo que somos fiéis no pouco, ou seja, no que está aqui, ó, ao nosso alcance. O Senhor nos coloca no muito. Sim, né? sim. E a gente não precisa. Mas eu gosto de pessoas à distância, como a senhora falou, né? Não precisa ficar mostrando para ninguém que está indo em algum lugar. Isso precisa quem ainda não descobriu a verdade. É verdade. Né? É verdade. Trouxe o segundo código aqui, profeta, olha só. Para a gente receber a libertação e governar, depois da primeira parte que eu já falei, a segunda é romper com ciclos antigos. Velhos padrões tentam voltar. Foi o que a profeta acabou de dizer. O Senhor fechou todas as portas do passado porque ela não tinha nem como voltar. É atravessar a ponte e destruir a ponte. Não tem volta. Isso aí. Hoje, você interrompe o ciclo definitivamente. Isso precisa de cura de dependências emocionais. É o que eu estou dizendo. A libertação ela está num outro nível no nosso século. Não é mais expulsar uma influência. Agora é decidir a sua vida. Decidir e escolher. Então, quem que é o personagem que a gente percebe assim? Ló. Lá no livro de Gênesis 19, 17, diz assim, ó, escapa-te por tua vida e não olhe para trás. Verdade. Então, olha só, por que a gente chega longe? Porque a gente não volta. Ah, mas é que toda vez que eu preciso, eu acabo cedendo. Vou até lá e falo, mamãe, papai, por favor. E quem não tem mãe e pai? Vence. Não tem para onde voltar? É verdade. Certa ocasião, eu assisti um documentário do maior mundial, maior sushi man do mundo. Um senhor de mais de 80 anos. E todos os dias ele abre lá a portinha dele lá em Tóquio e faz o sushi, né, para as pessoas. E aí perguntaram para ele qual foi o sucesso. Ele disse assim, quando eu tinha 7 anos, nós estávamos na miséria. Meu Deus, e os filhos precisavam trabalhar. E o meu pai me ensinou, desde cedo, a ajudar. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai disse assim, agora você vai. Eles estavam no interior, falou assim, agora você vai para a capital. E aí eu tenho que te dizer uma coisa, meu filho. Se der errado, não volte. Não seja uma vergonha para nossa família. E o filho foi. Começou a trabalhar de auxiliar. Hoje, ele é o maior do mundo. Ele ganhou as 3 estrelas Michelin. E ensina para as pessoas no mundo. Mas todos os dias, aí perguntaram para ele, mas você não precisava mais vir trabalhar. Aí ele disse assim, trabalhar todos os dias mostra para mim que a perfeição é algo para alcançar e não algo para viver.
Meu Deus. Agora, a chave é que o pai disse para ele o quê? Não volta. Se der errado, não volta para ser uma vergonha aqui. Então ele não tinha opção. Todas as vezes que deu errado, ele tinha que aprender a corrigir o erro. As pessoas estão aqui e elas se vitimizam, dizendo assim, porque eu pequei, porque eu não sou perfeito. Que bom, ninguém está aqui para ser. A gente está aqui para aprender. Então vai lá e corrige o seu erro. Que é corrigindo o seu erro que você vai ser aperfeiçoado. Então, mediante a segunda chave, eu tenho um decreto, diga para você mesmo, aí anote, eu encerro os ciclos antigos em nome de Jesus. Não tem duplo escarpado daquela moça, ginasta Santos, não. É só dizer assim, eu encerro os ciclos com confiança, em nome de Jesus. Fala, profeta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo. E o que a senhora falou aí, nossa, é muito forte, viu? A senhora foi falando e o senhor vai trazendo aqui, ministrando aqui comigo, né, algumas coisas. No momento que a senhora fala para não voltar para trás, aí o senhor falou aqui comigo, né? Lembra do Egito? Né? Eu tirei o povo de lá e o povo queria voltar a comer cebolas do Egito. Infelizmente tem pessoas que ainda pensam assim, o Senhor nos tira do Egito, mas a pessoa não tira o Egito de dentro de si. Né? Por isso que nós estamos fazendo a contagem do Homer, que na saída do Egito, até chegar no Horebe, que são 7 semanas, 49 dias, o Egito precisa sair de dentro de nós e a gente está usando a Bíblia para compreender que a cada dia a gente renuncia uma ideia, um conceito, a mentalidade, um costume, para renunciar isso, largar isso e tirar toda essa bagagem, né, de falta de serventia da nossa vida. É verdade. De estagnação, né, apóstola? De paralisação, né? Que o inimigo também tenta estagnar, procrastinação. É verdade. É verdade. Aí outra mensagem também que o senhor ministrou aqui comigo, ainda agora a senhora falando aí, né? Que o povo egito ali tentando alcançar o povo hebreu, né? E ali eles... próximo deles, mas não conseguiu alcançar, porque as rodas deles iam ali atolando nas lamas, né? E aí o senhor estava ministrando comigo, né? Poços de lama. Poços de lama é o cativeiro espiritual, onde muitos se encontram porque tem dificuldade de caminhar, fica naquela estagnação, como a senhora falou aí, né? Estagnados. Fica naquela dificuldade de caminhar e de seguir, né? Que hoje muitos de nós possamos olhar para si e sair desses poços de lama e seguir. Com certeza. E outra coisa, fazer esforço, né? Porque as pessoas querem tudo de graça, gente. É verdade. Só pode pegar e falar assim, ore por mim e resolva meu problema. Aí quando eu chego e falo assim, o seu problema precisa de uma correção do seu comportamento, acabou, as pessoas somem. Porque elas não querem. Então se desculpa, porque eu não sou serva das pessoas. Não sou serva espiritual das pessoas. Eu sou serva do Senhor Jesus. E a senhora direciona de acordo com o que Deus instrui para a senhora, né? Não, a gente instrui as pessoas. Deus dá a direção, a pessoa busca, Deus responde. Mas aí você tem que esforçar. Tem de bom ânimo. Esforça, cria músculo, né? Sente dor. E outra coisa também que a senhora falou aí da contagem do homem, né? Que o apóstolo também, eu assisti a ministração dele onde ele fala, né? Quem cumpre princípios, vence principados, né? E a nossa guerra maior hoje é contra os principados mesmo. E é nesse ponto, cumprir princípios é o quê? É de estar também, meus irmãos, minhas irmãs estão ouvindo aqui, nós nesse momento, vivendo as ordenanças bíblicas, né? A contagem do homem, ela é uma ordenança bíblica que o Senhor deixou para nós, que Deus escreveu e entregou para Moisés ali, não foi o homem, não são livros inspirados como os outros livros da Bíblia, né? Faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né? Então, assim, são princípios que nós temos que... Aí ficam muitos dizendo, que estão judaizando. Gente, não tem nada a ver com judaizar, tem a ver com a palavra do Senhor, que nós, como cristãos, temos que seguir e viver e aprender. Mas aí é aquilo que eu li ontem na live com o apóstolo, né? Que o Senhor diz assim, a adoração de vocês não me serve, porque vocês me adoram com os lábios, mas vocês não cumprem os meus princípios e ensinam aquilo que os homens inventam.
Ponto. Então é o seguinte, não pode contar o homem, não pode não? Tá bom. Fazer campanha pode? E quantos de vocês, irmãos, experiência minha, quando eu passei a cumprir as ordenanças bíblicas, de festas bíblicas, de contagem do homem, de contar, né, porque a palavra de Deus fala, né, Senhor, ensina-me a contar os teus dias, né, os nossos dias, nosso tempo, né, exatamente. Moisés falou. E é justamente isso que nós viemos fazendo. Quando a gente passa a viver as ordenanças, festas bíblicas, o Pessach passou, gente, tem uma liberação surreal no mundo espiritual para nós. E destrói tanta força do vampiro. Isso, e tantas vezes que a gente errou, que nós lá no passado comemoramos as outras festas do mundo, carnaval, exemplo, carnaval, festa de Páscoa, festa de Dia dos Pais, Dia das Mães, festas que fazem parte, né, do calendário que não é o calendário do Senhor, né, o calendário bíblico. E quando passamos a cumprir as festas bíblicas, elas superam esse tempo nosso lá atrás. E assim... Isso, em todos os níveis. Então, assim, destrói fortalezas antigas, né? Nós passamos a levantar altares para o Senhor no mundo espiritual, altares, né? A favor da nossa vida. Perfeito. Falando ao nosso favor. Então, quando o povo de Deus compreender isso, a vida deles vão mudar assim da água para o vinho. É uma chave muito grande que vira. Mas é algo que precisa ser construído. Não pode imaginar que vai começar hoje, né? Aqui, vamos dizer assim, ó, do alicerce, e na semana que vem já quer estar na torre do maior prédio do mundo. Nada na vida é assim, gente. Precisa ter maturidade. Não. Sabe? Deus não é servo de ninguém. Jesus não é servo de ninguém. Sabe? Nós somos servos do reino. Né? E as pessoas precisam. O que eu noto no comportamento das pessoas, profeta? Eu noto o seguinte, que as pessoas tentam o tempo todo humanizar Deus. Porque elas não conseguem ascender aonde ele está, ok? Na consciência, né? Ir até lá. Né? Compreender que ele é ilimitável. Aí o que elas fazem? Elas querem trazer Deus para o ambiente delas. Elas querem dar forma para Deus. Elas querem dizer assim, Senhor, eu não aceito isso. Ué, você está falando com quem? Você está falando com quem? Eu acho que você não está orientado. Ninguém chega diante de Deus e diz assim, ó Senhor, grande e poderoso, Rei do universo, eu não aceito. Ei, recolha-se a sua insignificância. O que Jesus e o sangue de Jesus permitiu para nós é que nós pudéssemos nos apresentar para Deus como servos ali, ó, e dizer assim, Senhor, eu estou na sua assembleia, na assembleia daqueles que são justificados pelo preço de sangue de Jesus, para dizer que te reconheço como soberano, e se estiver de acordo com a sua boa, perfeita vontade, atenda o meu pedido, o pedido do seu humilde servo. É assim que se conversa com Deus. Não é dizer, você, eu não aceito, eu não quero. Quem é você? Se coloca aí no seu lugarzinho. Entendeu? Aí a pessoa diz assim, porque Deus não está me respondendo. Oxe, e Deus agora tem que responder alguém? Porque quem tem que responder é a atendente. Né? Quem tem que responder é o aplicativo, a inteligência artificial. Deus não tem que responder ninguém. É verdade. Às vezes o silêncio dele já é a resposta e a pessoa não entendeu. Eu digo isso, eu falo assim, quando você era pequeno ou quando você era adolescente, que você chegava para sua mãe e falava assim, posso ir dormir na casa do amiguinho? E a sua mãe olhava e não respondia, você já sabia qual que era a resposta. Ela não precisava fazer um trabalho. Né? Se a sua mãe ou seu pai, sem responder, você já entendeu, por que está fazendo ouvido de mercador, como diria minha avó? Né? Insistindo. Com isso, profeta, eu venho para o terceiro código. Olha qual é o terceiro código. Assumir responsabilidade espiritual. Liberdade exige posicionamento. Você governa as suas decisões espirituais. Você tem que decidir. Vou jejuar? A decisão é sua. A bênção é do Senhor. Então, decidir. Vou jejuar? Vou cumprir o princípio? Vai cumprir como pode, mas tem que decidir. Aí, com
isso, a gente cura o quê? A passividade espiritual, o morno, a mornidão. É gente passiva, sabe? Gente que não tem iniciativa. E aí tudo que ouve, abaixa a cabeça. Não é assim no mundo espiritual. Porque se ouvir uma palavra de maldição, vai abaixar a cabeça? Não, tem que repreender. Tem que ir adiante. Tem que colocar o sangue do cordeiro na própria vida e avançar. Ou seja, não é fácil passar pelo departamento de imigração, não é verdade? Quando a gente bate de frente com a agente de imigração, que ele olha pra gente assim, que ele vê até a alma. Não é assim? Verdade. Fala, profeta, fala como foi essa experiência. Eu passei por essa experiência, viu? Agora, quando eu vim pela imigração de Portugal, né? Sim. Ali tentaram me parar, né? Porque eu saí dentro do prazo aqui, que eu tinha dado entrada na minha documentação. Aí a França não aprovou, porque alegou que eu não estava trabalhando aqui na França. Aí não quiseram me dar o documento francês, né? E me deram um prazo de saída, né, do país. Aí eu me retirei, fui para o Brasil, passei um tempo lá, né? Eu iria pedir o reagrupamento familiar, mas iria levar mais tempo, né? E aí eu peguei e decidi voltar. Aí quando eu voltei, eu ia voltar normal, como imigrante, turista, normal, né? Deu 90 dias, tudo, né? Para mim, tá resolvendo documentação, papelada aqui. E aí, quando eu voltei para Portugal, a França tinha emitido, né, um documento dizendo que eu não poderia entrar no país até 2030, como se eu não tivesse saído do país, como se eu tivesse ilegal, algo do tipo. Aí eu explicando para a policial, a senhora falou isso aí, olha que forte, lá de Portugal, né? Aí eu disse para ela, olha, eu tenho filhos lá, meus filhos estão na escola, não pude trazer, porque a multa é muito alta, é mais de 25 mil euros, né? Uma criança fora da escola, aqui na França. O advogado falou, eu não sabia que eles multam. Aqui, Deus o livre, a criança se falta de manhã, porque a escola é integral, se faltou de manhã, demorou uma horinha, não chegou, eles já estão ligando para o celular, querendo saber aonde está seu filho, né? O que aconteceu, se ele não vai vir para a aula, é dessa forma. Mesmo? Não muito sério, é muito sério aqui. E aí o advogado falou, não, mãe, é melhor a senhora deixar eles, a senhora vai sozinha, não leve eles, né, porque é muito alta a multa, eles fora da escola, pode dar problema, e a gente já está tentando resolver os problemas, vamos criar mais, né, eu falei, tá bom, aí eu fui sozinha pro Brasil, mas assim, eu fui também em missão, né, porque essa viagem já tinha sido, assim, o Senhor já tinha me revelado, usou 2 profetas para mim 2 meses antes, né, dizendo que eu iria viajar, mas eu não sabia que seria pro Brasil, que o lugar ele não tinha revelado ainda. Mas enfim, aí acabou que eu voltei para o Brasil, né? Passei um tempo lá e voltei novamente. Aí foi quando a polícia de imigração me parou em Portugal. Aí eu expliquei para ela a situação, mostrei a documentação, aí ela disse, manda seu esposo, manda tudo para esse e-mail aqui. Aí meu esposo lá, doido aqui, mandando tudo, né? Tudo quanto foi documentação, enviou. Aí o senhor falou assim comigo, vai no banheiro, vai orar. Aí eu fui pro banheiro, lá dentro mesmo, lá imigração lá, fui pro banheiro, fechei a porta, aí liguei para minha líder espiritual, oramos, né, pelo telefone, e ali ela viu um principado enorme me resistindo, né, e o Senhor enviou um anjo que passou a espada nele ali e me liberou para me passar. Aí foi automático. Eu voltei da oração, no que eu volto da oração, a policial da imigração já está à minha procura. Madame Eliane, vamos, tá aqui sua documentação, pode ir, resolva a sua vida. Foi muito assim. Aí eu, Senhor, obrigada, Pai, glória a Deus, eu falando, né? Aí ela disse assim, isso não tem nada a ver com Deus, mas só eu sabia que tinha, né? Porque eu tinha ido orar e o Senhor tinha falado o que estava acontecendo. No mundo espiritual, isso. E aí ela falou assim, vai e tal. Eu falei, olha, muito obrigada. Aí falei para ela que Deus lhe abençoe a sua vida e tudo mais. Abracei ela e olha que, assim, lá que não tinha sido liberada, né? Uma outra que eu conheci lá, uma outra moça, ela disse, olha, Liane, essa senhora aí, ela é tão rígida, como é que ela tá tão amável com você, tá tão... Mas não era sobre mim, né? Era sobre Jesus que estava ali, né? Eu entendi que era tudo ele.
Não é nada sobre nós, é sobre ele. Não. E daí eu agradeci a ele na frente de várias pessoas que estavam lá, migração cheia, e pessoas olhavam para mim meio que chorando. Eu não sei o que Deus fez ali, mas ele fez um mover. Né? E aí eu saí dali também, eu me emocionei, me deu vontade de chorar, mas abracei as pessoas, agradeci a todos que estavam ali, porque tinha muita gente. E aí eu vim, né? E ela disse assim, tá aqui a senhora, que eu já tinha perdido o primeiro voo, mas ela me deu um outro papel, ela disse, a senhora vai lá, emita o bilhete com esse papel aqui, a senhora não vai pagar nada, e siga para a França, que ainda tem um voo ainda hoje para Toulouse. Eu falei, amém. Aí foi assim que eu vim. Tá vendo? E aí, olha o decreto. Olha o decreto. Josué 24:15. Quem entrou na live entrou para aprender. E entrou para declarar e para se libertar, porque vai governar. É fato. Tá? Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decreto, assumo o governo espiritual em nome de Jesus. Assumiu o governo de cima, vai refletir o governo de baixo. Deixa fluir, profeta. Pode deixar fluir, filha. Com certeza. Tá forte. Eu tô tentando segurar, irmão. Não segura não. Deixa fluir. Porque se Deus tiver que falar com alguém que está na live, é Deus que fala aqui. Aleluia. Aqui, nós estamos sendo direcionadas, mas o Senhor, aqui, ele tem acesso. Nós estamos no segundo plano, ele é o primeiro plano. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Quarto código, vamos lá, profeta. Curar a identidade ferida. Se nós não sabemos quem nós somos, se alguém chegar para nós e falar assim, você é uma galinha da Angola. Você foi criado para ser águia. Aleluia, verdade. Alguém chegar e falar, você é uma galinha da Angola. Você acredita? Vai ficar preso. É verdade, irmãos. Não temos que acreditar. Aí vamos para a palavra, né, apóstolo? O que a palavra diz a nosso respeito? Que somos reis, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor, propriedade adquirida dele, irmãos. Por isso que não temos que aceitar o inimigo nem nos tocar e nem falar nada que não provenha da palavra, que não venha de Deus. E é como a professora disse agora há pouco, é orar, repreender na hora. Eu não aceito essa palavra lançada sobre a minha vida. Eu não sou isso. Meu Deus, o meu Pai. Outra coisa, olha o que acontece. As pessoas às vezes não concatenam. Você não é mais aquilo que você sofreu. Você já foi restaurado. Você não é mais aquele que estava perdido. Você já foi encontrado. É verdade. Você não é mais aquele que estava danificado. Você foi restaurado. O sangue de Jesus te encontrou, te restaurou. E a sua identidade está como? Refletida em Jesus. Ele reflete em você. É a luz que resplandece nas trevas. É o verbo. A luz resplandece nas trevas e contra a luz as trevas não prevalecerão eternamente. Um exemplo de alguém assim, Gideão, olha lá, livro de Juízes 6:12. Olha o que diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, você que chegou aqui na live. Valorosos do Senhor. Aleluia, mulheres, homens valorosos. Qual é o decreto? Eu recebo a minha identidade verdadeira. Hoje você tira a identidade do passado, tira a identidade da dor, rasga a identidade e diz assim: eu recebo das tuas mãos agora, na minha consciência, Senhor, a identidade verdadeira. Sou nação santa, fui resgatado, estou me preparando porque fui justificado para que o governo do céu estabeleça na terra. Em nome de Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Que live Exatamente. maravilhosa! Que live é essa, A profeta? presença está muito forte, está muito forte. A presença está forte. É a presença do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Confirmando tudo. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, sobre cada irmão que está ouvindo, cada irmã que está ouvindo essa live nesta hora, a identidade restaurada para a glória do teu nome. Que cada um deles possa adentrar agora, Senhor, pelo portal do ministro da letra 8, papai querido, e serem restaurados pela identidade original em Cristo Jesus, Pai. A identidade do que o Senhor chamou para eles serem e fazerem nessa terra, que a vida de cada um aqui, Senhor, tem um propósito, Pai. Originário no teu coração, Senhor. Da onde o Senhor chamou cada um deles, Pai. Restaura as identidades de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Revela o nome de eternidade de cada um deles, como o Senhor o chama, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor, os códigos de eternidade, as memórias de eternidade de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, em cada um que está assistindo essa live nesta hora, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor. Aleluia. Aleluia. Profeta, os anjos estão querendo cantar através da sua vida. Libera isso, filha. Ó, nós precisamos ouvir os anjos cantando, porque nós estamos numa dimensão. Quem chegou aqui entrou na dimensão. Essa dimensão que é aberta pelo Senhor. Aqui nós estamos santo, 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 santo. Aonde você estiver nesse momento. Não posso falar, apóstola, não pode falar, pensa. Porque o seu pensamento não é prisioneiro. Você tem a mente liberta. A sua mente está alinhada à mente de Yeshua. Pense santo, santo, santo. Rakanta xarabaca tedoie de queteteria da rai. Uriacara xataralaba canta sul. Levanta com ederebia ante vai ante esturia de cata taralabacá. Renda Sarabá, sou Ederia da Raiz. E os anjos estão cantando, e o coral de anjos está cantando, e a dimensão ao nosso redor é uma dimensão de revelação, é uma dimensão de poder, é uma dimensão de cura, é uma dimensão de transformação, é uma dimensão de poder. Eu vou liberar, porque através disso muitas vidas aqui vão ser alcançadas. Libera, professor. Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de glória, homens e anjos exaltam o poder, a glória. Aquele que é no ambiente daquele glória e que há de vir com vestimentas de glória. É isso aí. É onde nós estamos, é onde quem chegou está. Aleluia. É para encerrar os ciclos. Ó, agora eu quero dar uma chave especial. Eu estou quase terminando, só tem mais 2 códigos para liberar. Mas esse código agora é um código especial. Por que que ele é um código especial? Porque ele é um código que vai transformar os seus sentimentos. Porque as pessoas hoje estão se medicando pela ansiedade. Porque as pessoas estão ansiosas e não sabem lidar com a ansiedade. É porque elas não estão governando as emoções. Sabe? Uma pessoa que tem depressão, e veja bem o que eu vou falar, porque eu sei que sempre tem os legalistas. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem se tratar, porque existem níveis em que a pessoa precisa tratar o corpo por conta da depressão. É verdade. E existem profissionais que tratam de depressão. E louvado seja o Senhor, que libera no coração das pessoas o desejo de ajudar as outras. Mas nenhuma cura é feita num plano só. No plano físico, precisa determinado nível de depressão
precisa tratar a depressão física. Precisa de um profissional que vai lidar com a reação física do depressivo. No plano emocional, precisa de um profissional que vai tratar as emoções dessa pessoa para curar a depressão. Mas no plano espiritual, essa cura precisa acontecer também. E o que é que leva uma pessoa a ficar presa no ambiente espiritual da depressão? Vou dizer. O passado. É a pessoa que fica sempre olhando para trás. Nós vimos aqui o nosso personagem chamado Ló. O Senhor diz o quê? Sai por tua vida. Foi o versículo. E não olhe para trás. Todas as vezes que a pessoa sentir ansiedade, ela tem que sair desse ambiente pela vida dela e não olhar para trás, não olhar para o passado. Não pode olhar para o passado. Tem que olhar para onde? Para o presente. E tem que fazer o quê? Ser grato. Por quê? Porque eu tenho que ser grato pelo agora. Eu tenho que ser grato pelo hoje. Deus é aquele que é. Jesus é aquele que é. E sempre será. Mas ele é aquele que é, não é aquele que era. Isso mesmo. Continua fazendo hoje. Aquele que é. Então esse é o momento em que, se você estiver sentindo alguma radiação demoníaca nas suas emoções, no seu corpo e no seu pensamento, você tem que declarar: Jesus é, e Ele é comigo agora. E agora eu estou equilibrado. Agora eu decido agora a confiar nele. Mas isso exige força de vontade. Força de vontade de declarar: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, isso mesmo. Cede ao diabo porque quer fazer o quê? Tomar uma pílula. Eu não estou falando de um medicamento. Não torça as minhas palavras. Quem usa medicamento tem que usar medicamento que foi prescrito. Foi procurar uma autoridade no medicamento e tem que seguir o que essa autoridade falou. Agora, se chega para mim e diz: o que eu faço, eu digo para você. Tomar o medicamento vai resolver por algumas horas. Mudar o medicamento vai resolver a sua vida inteira. É verdade. Então tem que tomar o medicamento, resolver o pensamento. Tomar o medicamento e resolver o pensamento. Lembra, quando eu corrijo o pensamento, eu corrijo as minhas atitudes. E aí eu não ajo mais na dimensão do problema. E olha que interessante, a senhora falou sobre a gratidão, né? Irmãos, há um poder tão forte na gratidão. Porque quando nós estamos ali agradecendo, nós já estamos confirmando a nossa vitória, a nossa bênção, né? Jesus ali, quando ele foi distribuir, né, os 5 pães e 2 peixinhos, primeiro ele agradeceu, ele subiu e agradeceu. Pai, te dou graças, né? Então, assim, o poder da gratidão. E outra coisa que a apóstola disse também: está ansioso? Busque a solução do problema, não busque dar paliativo, busque a raiz do problema para resolver. E outra coisa também, irmãos, não tem coisa melhor do que a palavra. O livro de Salmos, não só o livro de Salmos, irmãos, né? Toda a Bíblia em si, ela é uma dimensão espiritual. O livro de Salmos, né? Teve um tempo que eu estava, né, falando: Senhor, eu estou machucada, eu estou ferida, né? Preciso perdoar, liberar perdão para algumas pessoas, tá difícil, me fortalece, vamos lá. Comecei a ler o livro de Salmos. Ali tem cura, ali tem libertação, irmãos, tem tudo. Você entra numa dimensão muito profunda, porque os salmos são uma dimensão, né? E são louvores, né, apóstola? Sim. E quando a gente vai lendo e declarando aquilo em voz alta, é muito profundo, irmãos. O livro de Salmos, ele vai numa profundidade na nossa alma, trazendo a cura, trazendo a libertação, a restauração, né? Eu indico para todos os irmãos
estão aqui, o livro de Salmos, né? E sobre ansiedade, Salmo 70. Teve um tempo que eu estava muito ansiosa e eu dizendo, Senhor, eu não aceito na minha vida porque a tua palavra diz, não andeis ansiosos, né? Pelo que há de vestir, de comer, de beber, porque eu sou Deus e cuido de todas as coisas. E eu falei, Senhor, a ansiedade não provém de ti, a tua palavra diz. Aí eu fui para o Salmo 70. Ali eu tive a cura da ansiedade, né? E o Senhor me curou ali. Então, assim, irmãos, e outra coisa também sobre o governo, né? Quer adquirir a unção de governo? Leia o livro ali de José do Egito. É uma unção muito forte de governo, meus irmãos. Ali tem. Muito forte. E profética, né? A unção de guerra, livro de Josué. Teve um tempo que eu precisava de uma unção de guerra. Eu disse, Senhor, aí o Senhor direcionou, livro de Josué. Irmãos, é forte. É forte. Unção de reinado, vai para o livro de Esther, entende? A Bíblia em si toda, ela é uma dimensão espiritual. E é o próprio Espírito que está ali ministrando em você, no que você está lendo. Né? Em profundidade mesmo. E é exatamente isso. Continua, apóstola. Olha, eu estou comendo aqui me deliciando. Olha só. E alimento então, forte. E o que fala no livro de Salmos 42:5? Diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Então a primeira coisa que você tem que perguntar, por que estou abatida? Sempre por causa dos outros? Ou será que eu permiti? Quero falar sobre isso, profeta. Sabe? Vamos amadurecer. Vamos parar de dizer que as pessoas te enganaram. As pessoas não te enganaram, meu irmão. Você, desde o começo, recebeu indícios de quem era aquela pessoa. Mas você não quis enxergar. Então você escolheu se enganar. Porque quando você observa uma história, quando ela chegou ao fim, você nota que desde o primeiro capítulo, aquilo já estava sinalizando o que acontecia. Mas, por uma decisão sua, você preferiu deixar aquilo acontecer. Então, a partir de hoje, governe o seu ciclo de convívio. Perceba que as pessoas vão dizer nas atitudes que elas simplesmente estão ali para tirar um proveito. Né? Quantas pessoas chegam no nosso ministério e são realmente cordeirinhos lindos, cordeirinhos de lã branquinha, sabe? Ó, e aí, de repente, em algum momento, a gente vê uma garrinha saindo. Então, é aquela pessoa que me enganou? Ou fui eu que dei uma de cego? Então eu tenho que me perguntar, por que está abatida a minha alma? Primeira coisa, por sua responsabilidade. Porque você escolheu, porque você deixou, porque em algum momento foi conveniente. E seria muito conveniente depois que você colocasse a culpa no outro. A culpa não é do outro. A responsabilidade é sua. Você dá limites. E quando você aprendeu a dar limites para você, você aprendeu a dar limites para o outro. Como que eu aprendo a dar limite para mim? Jejua. Primeira coisa, você vai dar limite para tua fome. Você vai dar limite para tua sede. E aí quando você estabelece o limite, você está apto para limitar a ação do outro na sua vida. E não custa nada dizer, olha, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, até aqui eu posso ir, mas depois daqui, para mim, não estou confortável. Porque você agora é adulto, você tem que pensar nas consequências. Eu ensinei para minha filha de 34 e eu ensino para o meu filho de 15. Preste bem atenção. Quando nós somos crianças, a nossa correção é um castigo e uma palmada. Quando nós somos adultos, a nossa correção significa perder dinheiro. Quando é adulto, não fica de castigo na cadeira para pensar. Quando é adulto, só reconhece que errou porque perdeu dinheiro. Então, avalie o seu comportamento, porque o seu comportamento, se der bom resultado, vai te trazer abundância.
Se o seu comportamento der mau resultado, vai te trazer escassez. Então, precisa começar a pensar em aonde estão os pensamentos de escassez. Sabe como eu identifico uma pessoa que é escassa? Quando ela quer se livrar do problema. E para se livrar do problema, ela está disposta a pagar o que for. Uma pessoa que é abundante, ela está disposta a resolver o problema. Melhor ainda, não causar o problema. E aí agora eu digo para as mulheres, mulheres, aprendam a organizar e administrar a sua casa. Uma mulher que não administra a casa, não administra reino, não administra a própria vida, não administra a vida dos filhos, não administra o casamento. Então, tome posse da sua posição de governo. A Bíblia fala que a mulher é a dona da casa, a governante da casa. Uma mulher que não administra a casa não governa. Então, você não conhece a sua identidade de governante da casa. Como governante da casa, você gera ordem na casa. Você não é governada pela casa. Então, por que tem muita mulher cansada? Por que tem muita mulher abatida, triste, envelhecida, insatisfeita? Porque não governa a casa. Porque deixa a casa governar ela. Quando ela estabelece um poder de governo na casa, ela diz para o marido, marido, amanhã vou realizar tal situação, não posso atender ninguém. Filho, vá organizar outra situação, porque essa é a sua função aqui. E aí ela começa a fazer o quê? Governar o tempo. Então, muitas vezes está cansada porque não governa o tempo, não conhece a estação de fazer o quê, em que tempo determinado. E isso precisa ser estabelecido. As minhas emoções se alinham ao meu espírito em nome de Jesus. Uma casa que tem uma mulher desequilibrada emocionalmente é uma casa confusa. É verdade. Verdade, é isso. Que foda. Então, o que nós precisamos? Vamos para o 6º código, que é o penúltimo. 6º código. Exercitar a autoridade espiritual. Como é que a gente exercita a autoridade? Fala aí, profeta. Como se exercita a autoridade espiritual? É forte. É forte? Irmãos, é agindo conforme a palavra. O que me dá autoridade hoje, né, é cumprir os princípios da palavra, como a apóstola diz. Se eu estou cumprindo, vivendo o que está ali, eu estou ganhando autoridade no mundo espiritual. Eu peço perdão que eu estou um pouco gripada também. Fique pai. A questão, vou dizer qual é. Vou dizer como eu trato muitas mulheres. Muitas mulheres. E mostro exatamente, e vou falar, isso reflete nas congregações. Como que eu exercito a autoridade? Vou dizer. Quer que eu diga? Tem que mandar foguinho aí. Diz foguinho aí. Manda foguinho aí. Como é que eu exercito a autoridade? Coloca um foguinho. Coloca foguinho. Vou dizer como que exercita a autoridade. Uma conversa simples. O centurião chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu sei que o Senhor cura. E eu acredito no Senhor. Tem um servo que está acamado na minha casa. E eu vim pedir pela cura dele. Aí Jesus falou, tá bom, eu vou lá. Aí ele disse, não, o senhor nem precisa ir até lá. Se o senhor disser, daqui, o meu servo vai ser curado. Sabe, Jesus, porque eu sei que o que o Senhor disser vai acontecer.
Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. E quando eu digo para aqueles que estão debaixo de mim, vá, eles vão. E quando eu digo para eles fiquem, eles ficam. Olha a chave que esse homem disse. Ele mostrou ali. Ele falou assim: quando você está sujeito à autoridade, a sua palavra tem autoridade. É verdade. Então, basta uma palavra sua, né? Ele disse. Uma palavra. Sujeição, filha. Isso. As pessoas não gostam de obedecer uma liderança. A identidade e a paternidade no reino estão corroídas porque os rebeldes não obedecem o pai. E não só isso, né, apóstolo? Não fazem no espiritual. E dentro de casa, né, que eu ia falar, que me deu, né, eu sofri esse ataque aqui agora, eu tô sentindo a minha garganta sendo restaurada, apóstola. Amém. Gratidão pela sua vida e por Yeshua, né, pelo Espírito Sim. Santo. Ainda agora há pouco, bom, o que eu ia falar, né, vou falar agora, referente à autoridade que a senhora disse, né, nós como esposa, né, como mães, como esposa, nós temos que nos sujeitar também à autoridade do marido, porque o marido é uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Né? Não deixar, é isso que eu tenho vigiado muito, me policiado bastante. Para quê? Para que Jezabel não governe a minha casa, não entre no meu lar. Porque nós somos ajudadoras, auxiliadoras do marido. Não é que nós estamos abaixo, ao contrário, nós somos o alicerce, porque a mulher sábia edifica o seu lar, diz a palavra. Então, nós temos que... eu tenho orado muito, né, para o Senhor restaurar o sacerdócio, né, dentro do meu lar, dentro de outros lares, né, no Brasil, na nação brasileira, na nação francesa, chamar os homens como o valente de Davi, que eles se levantem, né, como sacerdotes do lar. Por que o sacerdote? Porque o sacerdote ele tem uma autoridade também profética dentro da casa, para trazer o alimento para a família, para os filhos, para dar direção, que a palavra diz, né, que Cristo é o cabeça. Mas o cabeça, o homem é o cabeça da esposa. E Cristo governa sobre todos nós, principalmente sobre o homem. Né? E tem algo muito pertinente também que fala no Salmo 133, né? Ali, quando o Senhor dá uma revelação muito forte ali, que ele fala que o óleo que desce na cabeça de Arão, né? Que representa justamente o homem, que escorre pela barba, que é a esposa, e desce nas vestes, que é a família, os filhos. Né? Então, assim, irmãos, o que eu estava falando de cumprir princípios é nesse sentido. Cumprir princípios, honrar a autoridade, né? Honre a autoridade do seu marido, não castre o sacerdócio dele, né? Ao contrário, fortaleça ele, né? Chame ele para estar mesmo junto com você, você está intercedendo. Mas à noite, chame ele ali, vamos orar todos juntos, reunir ele, a família, porque a nossa família não é só o primeiro ministério, não. Também é o primeiro tribunal dentro do nosso lar. Quando oramos em concordância, ligou na terra, ligou no céu. Né? Ganha uma força. E é isso que eu queria falar, né? E também em relação à autoridade espiritual, sim, nós temos que estar debaixo de uma liderança. Temos que honrar, sim, os nossos líderes, né? E desconfie de pastores, de profetas, de apóstolos que dizem que não tem líderes, que não tem ninguém acima deles. Desconfie. Poxa, profeta, graças a Deus pela sua vida, filha. Olha que eu não precisei nem falar isso. Por favor. Porque eu tô sendo ministrada pelo Espírito aqui, eu tô deixando fluir, né? Por quê, irmãos? Porque aí vocês querem cobrar, muitos estão sendo muito enganados pela internet, né? Vê ali um rostinho bonito, vê uma pessoa ali que tá falando bem. É como a apóstola falou, peraí, deixa eu confirmar ali na palavra se é isso mesmo, se tá condizente, né? Quem é a cobertura dessa pessoa? Quem é o líder que está acima dele? Ele honra a liderança? Né? Tem alguém que responde acima dele? Sabe? Por quê, irmãos? Porque o que eu vejo hoje, tem muitas pessoas que são debaixo de cobertura espiritual, que não estão legalizadas nem na terra e nem no céu.
né? Eu preciso falar sobre isso, que eu passei há tempos atrás, né, por uma experiência que não foi muito boa, por uma cobertura espiritual que não tinha um líder acima dele, estava fazendo o que queria, entrou Isabel, né, e ali contamina a gente que está debaixo da cobertura, contamina a unção, né, e assim, para que nós não tenhamos que passar por, né, por nos limpar tudinho, né, depois que sai de uma cobertura assim, é vigiar, é orar, é pedir direção do Senhor, é confirmar principalmente quem é o sacerdote que está acima dele, né? Porque, irmãos, vamos para a palavra. Na palavra ali, até o rei tinha um sacerdote, que era quem? Profeta. Vamos ver ali, quem foi que ungiu Davi? Samuel. Quem foi que ungiu Saul? Samuel. Então, assim, quem somos nós para andar sem uma liderança? Sem ter alguém acima de nós e até exercer autoridade, né? Exerce autoridade quem está debaixo de uma autoridade, mas é uma autoridade autorizada no céu e na terra, reconhecida. Isso que é mais importante. Nós precisamos ter uma autoridade que seja reconhecida, que cumpra princípios. Porque se eu tenho uma autoridade espiritual, e um exemplo, né? Vamos agora para a parte de libertação. Eu tô guerreando contra o principado, mas a minha cobertura, ela está operando debaixo de um principado. Você acha que eu vou ter força para vencer aquele principado? Eu não vou. Entende? Aí por que da importância de você estar com uma cobertura espiritual que cumpre princípios da palavra, que cumpre as festas bíblicas, as ordenanças bíblicas? Porque ela vai ficar fora desses principados. Como eu estava falando para vocês aqui, cada festa que é exercida pelo calendário gregoriano, elas estão debaixo de um principado, né? Vou dar só um exemplo. Dia das Mulheres, 8 de março. Ali por detrás daquela data, quem opera é o espírito de Bafomete. É o espírito ligado à maçonaria. Então, quem comemora 8 de março, o Dia da Mulher, fica preso num ciclo repetitivo, como se fosse um loop espiritual, e não sai dali, não consegue romper. Por que eu estou falando disso? Porque eu já estive em uma mentoria retirando, né, junto com outros profetas dimensionais, retirando pessoas, homens e mulheres de Deus, que estavam presos nesse cativeiro espiritual. Então, irmãos, vigiem. Quem é essa cobertura? Se eles estão vivendo os princípios da palavra, se eles estão cumprindo com as festas e datas bíblicas, para que isso não venha sobrecair sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Porque aí se perguntam, né? Poxa, por que eu não estou rompendo em tal área? Por que eu não estou, né? Eu sou dizimista, eu sou primicista, sou ofertante. Mas em qual altar você está entregando o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta? Porque a oferta é sangue no altar. Você está se conectando, se aliançando com aquilo ali. Então, assim, com aquelas pessoas que estão ali, né? E vigiem, busquem igrejas sim, templos sim, mas de pessoas que estejam realmente vivendo no profético, nas ordenanças bíblicas, nos tempos e estações de Deus, né? Aí como apóstolo, né, da videira verdadeira. Não digo só por eles, mas tem outros também, grandes homens e mulheres de Deus aí no Brasil. Vocês, que a partir do momento que a gente cumpre o princípio, Deus cumpre o propósito na nossa vida. As coisas começam a se alinhar e a gente começa a romper e governar. Eu precisava falar isso, né? O Senhor, eu tentando segurar, mas o Espírito Santo a gente se encontrou para isso. Quem está aqui se encontrou para isso e para receber isso. Já começa por aí, né? Reiterando, né, aquilo que a profeta trouxe. É justamente isso, olha, de uma maneira simples. A palavra diz assim: Jesus é o cabeça do homem. Isso é uma chave que eu dou para as mulheres que eu trato no individual. Para começar, porque a queixa sempre é: eu busco, meu marido não busca. Estou dando um exemplo, tá? Então, Jesus é o cabeça do homem. Não importa onde esse homem estiver, Jesus é o cabeça dele. Porque o que o Senhor fala é eterno. A pessoa sabendo ou não sabendo. Ela tá aqui, quem nasce nesse planeta, todo mundo que nasce nesse planeta chamado Terra, tem que nascer de uma mulher. Não importa se a pessoa acredita ou não acredita, o que acontece é que para nascer nesse planeta precisa nascer de uma mulher. E acabou. Então esse é um princípio eterno. Ou seja, Jesus é o cabeça do homem. Não importa onde esse homem está. Jesus é o cabeça dele. O que Jesus mandar ele fazer, ele vai fazer. E o homem é o cabeça da mulher. Então, qual é a questão?
em relação do que a senhora disse, que muitas lhe procuram, né, para dizer assim, olha, eu busco, meu marido não busca. Mas, irmãs, eu tiro por mim. Meu esposo, ele já fomos de igrejas aqui, como eu falei para vocês, mas hoje em dia ele não quer ir em igreja. Ele fala, amor, nós já somos de igreja. Né? Eu concordo com ele, sim, porque nosso corpo é o templo do Espírito, nossa família é nosso primeiro ministério, né? E o que eu fiz, apóstolo? Eu comecei a fazer, eu falei, não, Senhor, eu não posso, ele não quer ir na igreja, mas eu trago a igreja para dentro da minha casa. A minha igreja é a minha própria casa, é nosso primeiro templo. É de noite você reunir, chama ele para orar, ora junto, faz o Shabat, ora ali, dá a palavra para ele ler também, passa óleo de unção na mão dele. Exatamente. Mas deixa eu continuar aqui na minha linha de raciocínio, profeta. Sim. O que aconteceu dos principados, porque esse é o que vai refletir. Acontece o seguinte, se você, como centurião, olha só, como o centurião, entende esse princípio de autoridade, ainda que não haja um alinhamento ao seu ver, porque o nosso ver é limitado, ao seu ver, o que você deve fazer? Você deve estar submisso à autoridade, porque o centurião falou assim, porque eu sou um homem sujeito, e tudo que eu falo para acontecer, vai acontecer. Então, você tem que estar sujeito à autoridade do marido, e deve chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, a tua palavra diz que todo homem, né, está sujeito à sua autoridade, que o Senhor é o cabeça do homem. Já que o Senhor é o cabeça do meu marido, será que o Senhor pode tratar com ele tal situação e colocar isso em ordem aqui em casa? O que vai acontecer? Às 18 horas. O que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Então, ou seja, se você está em submissão, a autoridade de Jesus vai prevalecer. Então, essa é a chave da autoridade. Quer exercitar a autoridade? Obedece à autoridade. Mas eu não sou casado. Obedece à autoridade. Sempre vai ter uma autoridade no ambiente. Se você obedecer, você vai estar exercitando a autoridade. Né? Então, quando a gente passa por um portal, para a gente poder passar por esse portal, a gente tem que ter o quê? A autoridade. A gente tem que ter lá, a gente tem que mostrar o documento que a gente recebe e exercita a autoridade de Jesus na terra. E a gente é sujeito, a gente tem um Senhor, porque quem passa na frente sempre é o seu Senhor. Né? Vamos para o sétimo e final dos códigos. Tá? Quem ficou nessa live até agora e recebeu? Vamos lá, diz assim, ó. Sétimo, para chegar na plenitude aqui. Olha, o número da plenitude de Deus, profundo. E é a chave da minha tribo. Vamos lá. Estabelecer o governo permanente. Ok, exercitei a autoridade, tá? Mas agora eu quero que, como diz o Pai Nosso, né? Que seja na terra, assim como é no céu. Não é uma fase. Governo não é uma fase. Governo é um estilo de vida. Eu preciso entender que governo como um estilo de vida. Vamos falar. O que eu preciso curar? Preciso curar a minha instabilidade. Uma pessoa que hoje quer isso, amanhã quer aquilo, que não tem tempo de esperar, está instável. Um voo instável não decola. Não chega ao destino. Né? Por que quando a gente está dentro da aeronave e o piloto fala assim, vamos passar por uma zona de turbulência, todo mundo fica com medo? Então, para ter uma estabilidade, a gente precisa curar. Curar o quê? Os nossos desejos. Daniel, o profeta Daniel 1:8, diz assim, ó, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E decidir firmemente não é decidir agora e esquecer amanhã. É decidir hoje. Quando amanhã nascer, decide amanhã. Quando depois de amanhã nascer, decide novamente. Todos os dias tem que decidir. Você tem que decidir. Como diz o encontro dos alcoólicos anônimos, só por hoje. Hoje eu decido. Mas e amanhã? Amanhã, quando nascer, eu escolho decidir
novamente. Então, o que nós precisamos para estabelecer o governo? Declarar, anote esta declaração: eu estabeleço governo contínuo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Isso, governo contínuo em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, profeta. Glória. Profeta, para nós encerrarmos, porque eu sei que aqui a gente iniciou às 14, né? Mas aí iniciamos às 19. Libera para as pessoas a bênção, para que elas possam, para quem está com desejo de mudar de país, de mudar de continente, só quem chegou aí pode liberar a chegada aí também. Libera para as pessoas a conhecer e romper as nações, por favor, profeta. Amém, amém. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, ainda nessa dimensão de glória, Senhor, da tua presença está forte aqui, Senhor, onde o Senhor se encontra juntamente conosco nesse momento, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, libere, Senhor, abra as nações, Senhor, para cada uma das minhas irmãs que está assistindo nessa hora, Pai, que elas venham também, Senhor, na dimensão de cura, ser cura para as nações, Senhor, assim como as folhas da árvore da vida, Pai. Que o Senhor também venha, Senhor, neste momento, Pai, curar, Senhor, estabilizar, vem como Adonai Rafa, o Deus da cura, o Deus que estabiliza, Senhor, as águas do corpo, as emoções de cada irmão nessa hora, porque o nosso corpo ele tem 70% de água, Senhor. Estabiliza, Senhor, a vibração, Senhor, que possamos vibrar, Pai, na tua frequência, na frequência de Yeshua HaMashiach, nessa hora, Pai. Abra as nações, Pai, abra os céus, Senhor. Faz o teu mover sobrenatural, Senhor. Envia hoje do movimento, Pai. Move os céus, move a terra, Senhor. Faz o teu movimento, Papai querido, em terra, céu e mar e ar, nos cosmos, nas dimensões, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Eu, como profeta de nações, Papai querido, da autoridade que me incumbiste, Pai, e debaixo de autoridade, Pai, eu venho liberando essa palavra, Senhor. Que as nações sejam abertas, Pai. Tua palavra diz: pede-me e te darei as nações por herança. Pai, eu decreto e declaro essa palavra sobre cada uma das minhas irmãs que estão ouvindo, Senhor, assistindo nessa hora, Senhor, que aonde que a planta dos pés delas chegar, Senhor, pisar, elas vão conquistar, onde as mãos tocar, elas vão dominar, Pai, para a glória do teu nome, Pai, que elas venham prosperar, romper em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Pai, eu abençoo como profeta de nações, Pai, cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Pai, eu peço também, Senhor, a tua autorização, Pai, para abençoar também a apóstola, a vida dela, a família dela, Pai, nessa hora, Senhor, o ministério dela, Pai, que venha se expandir, que venha romper, Pai, pelas nações, Pai. Sopra o nome dela, Pai. Sopra o nome deles, Pai. Pelas nações e de cada uma das minhas irmãs que estão ouvindo nessa hora, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Oh Deus, graças te dou por esse momento, porque o Senhor une pessoas, o Senhor une propósito e o Senhor marcou esse encontro. Gratidão pela tua presença, Pai. Glória seja dada ao teu nome, Pai, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor não mudou. Adonai Rafa, o Deus que cura. Adonai Shema, o Senhor está aqui. Adonai Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, Pai. E Adonai Sabaô, o Senhor é o general de guerra, aquele que nunca perde, nunca perdeu uma peleja. Sonda o desejo do coração de cada uma que está aqui, Senhor. E cada uma delas, Papai querido, seja liberada, Senhor. Carimba o passaporte delas, Pai, nas dimensões espirituais e físicas, Pai, para que elas possam ir às nações, Pai. Em missões, Pai. Leva teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém. Senhor, eu libero sobre a vida da profeta nesse momento um renovo, Senhor. Eu libero, Senhor, sobre ela, Senhor, a autoridade. Eu libero, Senhor, sobre ela a transformação. Eu libero, Senhor, sobre as mulheres e homens que estão aqui e que nos assistirão a realização de um sonho que somente o Senhor conhece e que está guardado no íntimo do coração. Que você seja renovado e transformado, que você possa fazer o caminho de retorno ao núcleo, ao lugar onde você foi tecido pelas mãos, pelo lugar onde você é como matéria, o princípio e a primícia de luz. Que você seja alcançado pelo nome poderoso de Jesus. Eu te abençoo. Amém. 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 Beijo, amém. Beijo, tchau, tchau. Shalom, shalom, povo do avivamento. Você acabou de assistir ao programa Revelado e Vivido com a profeta Eliane Farias.
Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais palavras proféticas sobre a sua vida.